Hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com Virtual Environments no Python. Por que utilizar ambientes virtuais no Python? Ambientes virtuais, ou Virtual Environments, permite você utilizar diferentes versões do Python ou de bibliotecas ao mesmo tempo. Imagine que você está trabalhando com dois projetos na sua máquina, o projeto A e o projeto B. E o projeto A e B precisam utilizar versões diferentes da biblioteca NumPy, por exemplo. Como que você resolveria esse problema? Você iria trabalhar no projeto A, tá com a versão correta instalada do NumPy, e quando você precisar trocar e começar a trabalhar com o projeto B, você ia desinstalar o NumPy e instalar novamente a outra versão? Não é uma coisa muito prática. Então, para isso que servem os ambientes virtuais. Existem, por exemplo, bibliotecas que trabalham com TensorFlow, com a versão específica do TensorFlow, mais antiga, e se você, por acaso, precisa utilizar essa biblioteca, então precisa ter o TensorFlow antigo instalado, e se porventura você começa a trabalhar num outro contexto e precisa da versão mais nova, você vai ter que ficar nesse instalando e desinstalando. Então, os ambientes virtuais vão te permitir trabalhar com versões do Python, não precisa ser apenas de bibliotecas, até versões do Python diferentes, de maneira muito simplificada. Um outro uso muito comum dos ambientes virtuais é quando você está criando um módulo novo e você não sabe exatamente que bibliotecas que já estão instaladas na sua máquina há muito tempo são ou não são necessárias. Então, algumas bibliotecas que são importantes nesse módulo são fáceis de identificar, mas tem outras que já estão há tanto tempo na sua máquina que você não sabe se são de fato dependências, ou seja, se o seu módulo realmente precisa delas. Exemplos, o NumPy, por exemplo. Então, todo mundo tem o NumPy instalado, então, na hora que você está criando esse módulo, você não sabe exatamente se, direta ou indiretamente, você está precisando do NumPy instalado para rodar aquele seu módulo. Como que você resolve esse problema com ambientes virtuais? Você cria um ambiente virtual novo, onde você coloca ali o código do seu módulo que você está desenvolvendo, e aí você vai testando se esse seu módulo roda ou não roda com um ambiente limpo. E ele provavelmente não vai rodar, porque não tem nenhuma biblioteca instalada, e aí você vai instalando as bibliotecas até você conseguir rodar o seu módulo novo que você está desenvolvendo com o mínimo de dependências possíveis. Então esse é o segundo uso de caso para Virtual Environments, ou ambientes virtuais. O primeiro passo, então, é instalar a ferramenta que vai permitir criar os ambientes virtuais. Então, eu vou dar um pip install virtual env. Já tinha instalado na minha máquina. No caso aí de vocês, vai instalar então esse módulo. E para fazer ele funcionar, eu vou precisar reiniciar o CMD aqui. Então, eu vou abrir novamente. Com a ferramenta instalada, é muito fácil criar um ambiente virtual novo. É só dar um virtual. Deixa eu entrar aqui no desktop. Virtual env meu projeto A. Vamos aguardar. Então, vou entrar aqui. Ele cria essa pasta aqui com o meu projeto A. E percebam, ele cria alguns arquivos e tem uma pasta aqui chamada scripts. Dentro dessa pasta scripts, tem um activate.bat que ele vai habilitar esse ambiente virtual que eu acabei de criar. Quando eu ativo, aparece aqui o nome do meu ambiente virtual. E como é que eu sei que de fato eu estou nesse ambiente virtual novo? Eu dou aqui um pip list. E olha os pacotes, os módulos instalados. Só tenho o pip, setup tools e will. Ou seja, não tem nenhum dos módulos que tem instalados na minha máquina, como por exemplo o NumPy. Por quê? Porque eu estou nesse ambiente virtual que eu acabei de criar. Então,
Vamos supor que nesse ambiente virtual eu vou criar um projeto, eu preciso do NumPy, é só dar um, pip install NumPy. Ele está instalando o NumPy. Na minha máquina eu tenho o NumPy instalado, mas eu estou de novo nesse ambiente virtual que eu acabei de criar. Ele vai instalar aqui o NumPy na última versão. Vamos aguardar. Instalou aqui o NumPy 1.25.2. Se eu der um pip list novamente, apareceu aqui o NumPy. Agora imagine que eu quero, então, como eu comentei no início do vídeo, trabalhar num novo projeto que eu vou precisar de uma versão diferente do NumPy. Não posso trabalhar com a 1.25.2. O que eu vou fazer? Vou dar um scripts. Eu vou desativar o ambiente virtual do meu projeto A. Vou sair aqui do diretório do projeto A e vou criar um ambiente virtual novo chamado meu projeto B. Aí eu vou dar um scripts. Aliás, perdão, primeiro eu tenho que entrar no meu projeto B. E agora sim, scripts activate. Vou dar um pip list. Percebam que não tem o NumPy instalado, ou seja, eu instalei no ambiente virtual do projeto A. Aqui é um novo ambiente virtual, no projeto B não tem nada, tá? Agora eu vou pedir para instalar aquela versão diferente do NumPy, que é diferente da do projeto A. Então eu vou dar aqui um pip install NumPy igual 1.20.0. A versão mais antiga. A versão 1.20.0 ele não conseguiu, vou tentar instalar aqui 1.25.0. Vamos ver se ele consegue pegar essa versão um pouco mais antiga da que eu instalei no projeto A. Vou guardar um pouco. Opa, agora ele conseguiu. Vamos dar aqui um pip list. Então percebam, no meu projeto B eu tenho NumPy 1.25.20, tá? Então, vou mostrar que no projeto A tá diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um scripts deactivate. Eu vou sair do diretório do projeto B, vou entrar no diretório do projeto A, vou dar um scripts activate e vou dar um pip list. Percebam então que no projeto B o ambiente virtual tem o NumPy 1.25.0, no ambiente virtual do projeto A, um outro projeto com outros requisitos, eu tenho o NumPy 1.25.2, tá? E se eu der um scripts deactivate, tá? Inclusive, se eu der um pip list agora, eu não estou ativo em nenhum ambiente virtual que eu criei. Tá? Percebam que eu tenho aqui outros pacotes instalados aqui no meu computador que são os normais que eu trabalho, não é nem do projeto A nem do projeto B. Tá? Inclusive tem outra coisa interessante que é o where pip. Quando eu não estou, deixa eu até sair aqui para não confundir. Where pip. Quando eu não estou em nenhum ambiente virtual e eu dou um pip install, por exemplo, eu dei aqui um pip install NumPy, eu estou instalando NumPy aqui na máquina que eu utilizo para gravar os vídeos. Não estou, de novo, em nenhum ambiente virtual, tá? Daqui, ó, pip list. Ele instalou no NumPy, tá? Mas se eu der um where pip,
olha da onde ele está pegando o pip. Então, esse pip install NumPy que eu instalei o NumPy aqui no meu computador, onde está vindo o pip? O pip que eu estou chamando, ele está vindo da instalação base do Python do meu computador. Ao passo que, se eu entrar aqui no meu projeto A, dar um scripts, activate e dar um pip, percebam o seguinte, ele está pegando o pip, né? Ou seja, eu instalo pip install NumPy, pip install outros módulos dentro do meu ambiente virtual, ele está pegando aqui um pip.exe, um executável que está dentro da pasta scripts, dentro do meu ambiente virtual, tá? Então, percebam que é realmente um ambiente isolado e separado, né, do Python que está instalado na sua máquina, na minha máquina. E por fim, eu vou mostrar para vocês, eu vou só aqui dar um deactivate. Por fim, eu vou mostrar para vocês como criar um requirements, arquivo requirements.txt, um arquivo de dependências. Se você já entrou no GitHub de algum projeto profissional de Python, sempre tem um arquivozinho requirements.txt. Lá tem a lista de todas as bibliotecas, módulos com as versões que são necessários, que o projeto tem dependência, precisa para aquele projeto, para aquele módulo rodar. Então, como é que a gente cria isso de maneira fácil, utilizando o ambiente virtual, essa ferramenta aí, o virtualenv, né? virtualenv. Então, de novo, eu vou criar aqui um virtualenv, meu project aqui, um terceiro projeto, teste, tá? Eu vou entrar aqui no meu project, vou dar um scripts, activate, vou dar aqui um template, só para vocês verem que é um ambiente virtual, um terceiro ambiente virtual, novo, não tem nada instalado. Eu vou instalar aqui, ó, pip install NumPy. NumPy demora um pouquinho. Vou instalar aqui um outro módulo depois. Vou dar aqui um pip install pillow. Vou dar aqui um pip list. Aqui, ó. Olha só, tá aqui os módulos que eu instalei localmente no ambiente virtual que eu acabei de criar, tá? Então, como que eu faço para listar apenas os módulos instalados localmente? Eu posso dar um pip freeze --local. Aparece justamente os dois módulos que eu instalei após criar esse ambiente novo, tá? E se você der então um pip freeze --local requirements né, .txt, tá? Eu vou abrir e vou mostrar para vocês que ele criou exatamente o que estava listado aqui no arquivo requirements.txt. E esse arquivo você pode então colocar no repositório, no GitHub do seu projeto, do seu módulo, tá? Que aí outras pessoas que forem instalar esse módulo, eles usam esse arquivinho de requirements para instalar as exatas mesmas módulos e versões necessárias para rodar aquela sua biblioteca, aquele seu projeto. Para resumir, os ambientes virtuais permitem você utilizar diferentes módulos, diferentes versões de módulos para projetos diferentes de maneira muito fácil. Então, todo mundo fica isolado, você consegue trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo na mesma máquina, sem precisar ficar se preocupando em instalar, desinstalar versão X ou versão Y do módulo e do pacote Z. Isso é o que programadores profissionais de Python fazem. Então, quando eles vão criar um módulo novo, um projeto novo, eles vão e criam um ambiente virtual novo, tá? Eu mostrei uma ferramenta que facilita, né,
esse processo, que é o Virtual Env, mas não tem apenas ele. Como eu comentei, tem o Conda Environment do Anaconda, né? Então da IDE Anaconda, que é mais focado para Data Science. Eu mostrei aqui para vocês o básico que você precisa saber sobre ambientes virtuais Virtual Environments. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o like, compartilhe esse vídeo para que outros programadores também aprendam a utilizar ambientes virtuais. Eu fico por aqui e até a próxima.